Eu falo ótimas notícias porque o dia de hoje já começou com uma notícia nada boa para o maringaense. A gente vai falar ao vivo com a Aline Ribeiro, que está na Câmara de Vereadores de Maringá, porque hoje foi aprovado o combo da Câmara. É aquele pacotão de aumentos e benefícios para os vereadores. Aline, boa tarde para você. Algum vereador nessa segunda votação de hoje mudou o voto em relação à primeira votação? Oi, Sandro, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Mudou sim, 2 vereadores mudaram ali os votos desde a primeira votação, que foi no dia 8, e foram eles ali o Paulo Biazon e o Rafael Rosa. Mas os projetos, como você já adiantou, foram aprovados, mesmo com grande parte aqui da população sendo contrária, a esse pacote, do jeito que você colocou, Então, os vereadores já estão de recesso, de férias, e hoje teve, então, essa sessão extraordinária para essa segunda votação. Foi aprovado o aumento de 15 para 23 cadeiras a partir da próxima legislatura, que é em 2025, e aí foi aprovado também o projeto que dá o 13º e as férias para os vereadores aqui de Maringá. Foram 12 votos a favor e 3 contrários. Lembrando que, conforme a lei orgânica aqui de Maringá, esses 2 projetos são promulgados diretamente pela Câmara, não precisam passar pela sanção do prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia. A gente tem uma matéria que o repórter William Souza acompanhou, hoje cedo, toda essa sessão extraordinária. Vamos acompanhar para ver como foi. A Câmara de Maringá nunca esteve tão segura. A presidência da casa solicitou policiamento reforçado e teve gente que foi barrada e não conseguiu acessar o plenário. Por isso, o número de pessoas do lado de dentro foi menor que a primeira discussão. Era 9h34 da manhã quando a sessão extraordinária começou. Ao contrário do que previa a pauta, os vereadores decidiram mudar a ordem de votação e começaram com projetos do Executivo. Ao chegar nos projetos de emenda à lei orgânica do município, a única a discursar foi a vereadora Cris Lauer. Ela pediu para que os colegas mudassem o voto. Nós não podemos deixar que a vontade de poucos prevaleça sobre a vontade do povo. 10 dias separaram a primeira da segunda discussão. A exemplo do que ocorreu há pouco mais de uma semana, essa sessão também foi muito rápida. O que mudou foi que 2 vereadores decidiram votar diferente. Paulo Biazon, do União Brasil, e Rafael Rosa, do PROS, votaram junto com a vereadora Cris Lauer, do PSC, contra o aumento no número de cadeiras de 15 para 23 na próxima legislatura e ainda 13º e 1/3 de férias. Depois da sessão, que durou 22 minutos, o presidente da casa saiu sem gravar entrevista. Rapidamente, a maioria dos vereadores deixou o plenário, exceto quem votou de acordo com a vontade da maioria da população. Eu fico feliz pelo Rafael Rosa e o Paulo Biazon terem trocado o voto, terem entendido, porque éramos nós 3 mesmo sempre mais próximos da população desde que nós entramos aqui. Então não fazia sentido o voto contrário. E que bom que fizemos a panelinha dos 3 votos contrários, mas assim de consciência limpa, que fizemos o certo. Muitos cidadãos maringaenses, a população em geral, o pequeno comerciante, o grande empresário, toda a sociedade como um todo, não enxergaram que aumentar o número de 15 vereadores para 23, de fato, é aumentar a representatividade. E eu, como vereador que representa a população, eu não posso negligenciar a vontade da população. O pedido de quem me colocou aqui dentro tem que ser ouvido principalmente. Então essa é a minha decisão, esse é o meu posicionamento hoje. Ficou assim, votaram a favor dos projetos Alex Chaves, do MDB, Altamir dos Santos, do Podemos e Belino Bravin, do PSD. Cris Lauer, do PSC, seguiu com um voto contrário às medidas. A lista segue com mais vereadores que votaram para a aprovação dos projetos. Delegado Luiz Alves, do Republicanos, Dr. Manuel, do PL, Adriano Bacurau, da Rede, Maninho, do PDT, Mário Ossokawa, do PP, Mário Verri, do PT e Onivaldo Barres, do União Brasil. Paulo Biazon, também do União Brasil, mudou o voto e foi contrário. A professora Ana Lúcia, do PDT, votou a favor. Rafael Rosa, do PROS, também mudou o voto e foi contrário às medidas. Por fim, Sidney Teles, do Avante, foi favorável aos projetos. Nós apoiamos esse aumento de cadeiras pela representatividade na casa.
E nós, mulheres, teremos mais cadeiras, porque na última legislatura, se nós tivéssemos já as 23 cadeiras, nós teríamos mais mulheres aqui na Câmara. Nós fizemos uma campanha mostrando para toda a população, em cima da pesquisa que nós fizemos, outros órgãos também fizeram pesquisa e sempre dando acima de 84%, contra esse aumento no número de vereadores. Então nós ficamos decepcionados, tentamos conversar com todos os vereadores, não conseguimos conversar porque eles não nos atendiam e infelizmente acabou passando então agora a partir da próxima legislatura 23 então vereadores para o município de Maringá. Tem muita gente decepcionada com os vereadores. Não é só a associação comercial não, viu, gente? Muitos eleitores agora vão pensar 2 vezes na hora de votar nas próximas eleições. Aprovou hoje o número de 23 vereadores, aprovou hoje o projeto do 13º e das férias. Vale lembrar que já tinha sido aprovado o aumento de mais de 40% nos salários dos vereadores. Ou seja, o vereador que ganha hoje 10 mil vai ganhar 15 mil, o presidente da Câmara vai ganhar 22 mil. Quem tem um reajuste desse? Trabalhador hoje ganha um salário mínimo, não conseguiu nem 15% disso aí, de reajuste. É um absurdo, um valor lá em cima, estratosférico, que vai elevar os custos da Câmara em 7,5 milhões de reais. Isso que a gente ainda não está contando as obras que serão necessárias no prédio da Câmara para poder acomodar mais esses vereadores, mais esses assessores. Esse é o presente de grego de Natal para os eleitores de Maringá. E o que fica disso tudo, que fica dessas votações, é essa imagem que a gente vai ver agora. Os vereadores, terminou a votação, saíram rapidinho, deram linha da Câmara, deixaram o plenário, foram para os gabinetes, foram para o estacionamento, foram embora. E satisfação para o eleitor? Nada. Só mesmo quem votou contra é que teve a coragem de falar. O restante não quis se manifestar. Isso aí, minha gente. É o presente que a gente ganha de Natal aqui em Maringá, que os vereadores estão entregando para a população. Você gostou desse presente?